Olá, gente! Preciso de autorização para me mudar com os meus filhos? Corro o risco de ser acusada de alienação parental caso eu me mude com as crianças? Essas perguntas, elas são muito corriqueiras e hoje eu vou respondê-las para você com riqueza de detalhes. Então, vem. Eu sou Stephanie Azevedo, advogada especialista em direito de família e dona do maior hospício da internet. Isso mesmo, se você é uma ex-louca, já me segue que aqui é o seu lugar. Agora, vamos lá! Bom, gente, hoje o maior motivo de perda de guarda materna é a acusação de alienação parental, né? Eu sou contra essa lei, tenho alguns conteúdos sobre isso, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu nem vou adentrar nessa questão. A gente aborda em outro momento o porquê da minha ressalva em relação à lei, porque que toda advogada que atua sob perspectiva de gênero é a favor da revogação dessa lei, né? E um dos artigos dessa lei gera muitas dúvidas, que é a questão da mudança de domicílio, né? Precisa ter autorização do pai para mudar de domicílio com a criança? Não, gente, você não precisa ter autorização do pai. Acontece que o artigo lá na lei da alienação parental, que fala sobre isso, fala que a mudança imotivada para afastar a criança do pai, que será considerada alienação parental, tá? Então, o que significa? Eu não posso, por exemplo, eu sou do estado de São Paulo, eu não posso simplesmente acordar amanhã e falar assim, resolvi morar na Bahia com as crianças, porque sim, pego meus filhos e vou embora para lá. Isso vai ser considerada uma mudança arbitrária, uma mudança para afastar o pai das crianças. Agora, se eu passar num concurso na Bahia, vamos dizer que eu passo para magistratura, para ser juíza lá na Bahia, isso vai comprovar que eu vou agregar valor no estilo de vida, no padrão de vida dos meus filhos. Ou seja, vai ser importante para os meus filhos também. É uma justificativa para eu fazer essa mudança. Algo que é importante que se saiba. Quem dá causa ao afastamento, em regra, lembrando que o direito de família ele é cheio de exceções, né? Quem dá causa para o afastamento no direito de família. Me confundi toda aqui agora, gente. Então, quem dá causa ao afastamento, em regra, vai ser responsável pelo translado, tá? Então, nesse meu exemplo, vamos dizer, passei no concurso da magistratura, que é uma justificativa para eu fazer essa mudança de estado, né? Porque eu vou agregar ao padrão de vida dos meus filhos, então eu melhoraria as condições de vida dos meus filhos, então seria uma justificativa válida, mas eu ficaria responsável pelo translado, para fazer essa visita do pai para as crianças, né? Ou das crianças ao pai, quem viria para cá. Claro que quando tem uma distância grande, não, a gente não vai manter aquele a cada 15 dias. Imagina, se eu estiver morando na Bahia, por mais que seja custeado pela mãe, até porque seria economicamente inviável, né? E logisticamente também inviável de ir a cada 15 dias. Então, a gente regulamenta de uma forma que seja factível. Normalmente, a gente inclui ali um regime de convívio virtual, incluindo ligações, né? Ao longo da semana. Claro que se existem relações de pais com filho, que as crianças têm o acesso livre ao celular e conseguem falar com o pai. Nesse caso, nem teria necessidade dessa determinação judicial desse convívio virtual. Agora, se é uma relação um pouco mais conflituosa, né, no sentido assim de não, Stephanie, não vou deixar essa liberdade, porque o pai acaba invadindo o espaço, ou realmente não dá para ter essa liberdade, é determinado ali quais são os seus dias, quais serão os horários, né? E como que vai ser isso? E nas férias, como é que vai ser? Nas férias, as crianças, vamos dizer, nas férias de julho, as crianças que vão para o estado de São Paulo, tá? E vai ser dessa forma. E em dezembro, nas férias do final do ano, o pai que vai vir para cá, tá? Então, levar em conta isso. E o que eu normalmente falo para os clientes fazerem. Na hora que a gente entra com a revisional de convívio, porque vai ter que ter um novo regime de convívio, a gente já coloca essa possibilidade, tá? De quantas vezes ali a gente vai conseguir custear. E aí, lógico, o pai quer ver mais vezes, ele quer vir também nos feriados. Beleza, aí você fica por conta do pai, né? Então, a gente busca fazer essa compensação. E, Stephanie, mudei de bairro. Isso a gente vê muito em São Paulo e grandes capitais, né? Cidades grandes, por exemplo. Aqui em São José, de uma ponta a outra, é tudo 20 minutos. Então, por mais que mude de bairro, não ia ter esse entrave, né? Claro que tem uns bairros um pouquinho mais retirados, mas ainda assim, os ônibus chegam de uma ponta a outra de forma muito tranquila. Mas São Paulo capital, a gente sabe que muitas vezes de um bairro, às vezes é mais perto, e de São José até São Paulo, do que de uma ponta a outra de São Paulo, né? Então, se a gente pega aí um Alphaville, por exemplo, que é lá
em Barueri, né, lá no finalzão de São Paulo, e você pega o comecinho de São Paulo, Diadema, tudo bem que daí a gente não está nem falando de bairros, mas a gente está falando ali da Grande São Paulo, né? É longe, né? Então, e aí gera essa dúvida, Stephanie, e nesses grandes centros urbanos, mudei de bairro, vai ser considerado mudança? Vai ter essa necessidade? Não, gente. Tá? Então, dentro da mesma cidade, não vai ter nenhum impeditivo. Dentro das mesmas cidades, vai pegar essas coisas, vai mudar. Cidades vizinhas também, próximas, aqui na minha região, tem São José e Jacareí são colados, dá 20 minutos daqui até Jacareí. Também não seria considerado uma mudança a ponto de afastar o pai do filho. Agora, daqui para Bahia, sim, daquele contexto que eu falei para vocês. Então, não é que tem que pedir autorização, tem que ter motivação, tá? Então, ressignifique isso para tem que ter uma motivação. Acordar e querer mudar não é motivação. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes as mães, elas vão acompanhar, vamos dizer, a mãe é do interior de Goiás, e aí conhece o pai, né? E aí vem para São Paulo, vai lá para São Paulo capital para acompanhar o pai mesmo. Então ela não tem nenhuma rede de apoio ali em São Paulo capital. A única pessoa que ela conhecia na capital era o pai, né? Era o genitor. Eles se separaram. Tem justificativa para ela continuar em São Paulo se ela não tem nem rede de apoio e o pai, por exemplo, trabalha, né? Então também é uma justificativa essa questão da rede de apoio. Vou voltar para minha casa, onde eu tenho rede de apoio, mesmo sendo outro estado. Isso também é considerado justificativa. O que não é considerado e muita gente acha que tá? Casei. Constituir nova família, tá? Vamos dizer, conheci um cara, vamos continuar com o meu exemplo da Bahia. Vocês já viram que meu sonho é morar lá na Bahia, né? Imagina acordar todo dia com aquele solzão maravilhoso. Ai, gente, eu ia ficar muito feliz. Então, vamos dizer que eu conheci um baiano e resolvi casar e vou embora para lá. Isso seria justificativa? Não, gente. Porque o fato de eu constituir uma nova família não pode gerar um afastamento do pai. Tá? Então, o fato da constituição de nova o divórcio, ele é entre eu e o genitor, não do genitor das crianças, tá? Então, novo casamento não é justificativa. Agora, se a gente está falando de um pai completamente ausente, tá? Já tive casos assim, tá? Aqui no escritório. O cara era super ausente, ficava meses sem ver a criança. Meses. E aí a minha cliente casou e mudou para outro estado, aí ele veio querer reivindicar falando que era alienação parental. Comprovamos que ele era um pai completamente ausente, que no último ano só tinha visto 2 vezes a criança, no Dia dos Pais e no Natal, ou seja, acho que ele queria renovar as fotos das redes sociais, aí ele aparecia, né? Aí a gente comprovou tudo isso, o juiz aceitou e falou que aquela mudança não era para afastamento do pai, uma vez que o próprio pai se afastava da criança. Então essa mudança, já que o pai via a criança 2 vezes por ano, não teria problema nenhum essa mudança de estado, porque ele poderia se organizar para visitar a criança 2 vezes por ano. Então, isso vai muito de contexto. Se a gente está falando de um pai completamente ausente, se eu comprovo essa ausência, mesmo que a minha justificativa não seja tão forte, ela vai ser considerada. Agora, se é um pai extremamente presente, não, todo final de semana que é dele, ele está lá, ele é um pai participativo, e aí eu resolvo casar e ir embora para outro estado, isso vai ser considerado alienação parental. Se ele... Claro, gente, tudo isso é só se a outra parte acusar. O juiz não vai falar, opa, isso é alienação parental. Né? Não, o pai vai ter que alegar. E é possível que ele consiga impedir essa mudança, tá? Liminarmente, inclusive, determinando multa. A maior multa que eu já vi foi de R$5.000, que era para casamento mesmo. A minha cliente, na verdade, eu recusei, tá? De vez em quando eu recuso atender alguns casos. Eu só atendo, o bom de você ser dona do seu escritório é isso, eu só atendo casos que eu realmente acredite. Então, casos que eu não acredite na veracidade ou na motivação, eu falo que eu vou indicar outra pessoa e que não vou atender. E nesse caso, a moça conheceu um cara na internet, não tinha quase contato nenhum, e ela ia mudar para Brasília. O pai era super participativo e ela ia mudar para Brasília com 2 crianças para morar com esse cara. E aí o pai das crianças entrou com um pedido de liminar e conseguiu uma multa de R$5.000 caso ela fizesse isso, né? Então, e que ela teria que conseguiu essa liminar e que ela ficaria até o final do processo sem poder mudar. E se no final do processo tivesse determinado que não ia mudar, tá? Então, existe essa possibilidade, tá? Então, dá para entrar com pedido de liminar, por isso que é importante que tenha toda essa organização e que você saiba muito bem o que é uma justificativa válida e o que não é uma justificativa válida. Tá bom, gente? Então é isso. Até a próxima.